Gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, hoje eu vou continuar com vocês sobre o traço, o último dos traços, que é o traço de caráter rígido. Como motivar o traço de caráter rígido para ser justo singularmente com cada indivíduo. Bem, o traço de caráter rígido, gente, ele tem sim ali um formato, né? Vamos colocar assim, uma questão anatômico-corporal diferenciada dos outros traços, como cada um tem sua peculiaridade. O traço de caráter rígido são aquelas pessoas que têm um delineamento corporal muito parecido com violão ou com pera. São aquelas pessoas que têm a curvinha, têm a gostosura no lugar certo. São pessoas que têm um corpo mais harmônico. São pessoas que têm um corpo muito mais atleta. Mas o que você nota mais neste traço é aquela sex appeal, né? É um traço do qual o processo de melanização do sistema nervoso central ele termina na região dos genitais, né? Vamos colocar ali do cóccix para baixo. Então, na coluna, a melanização termina ali, mais ou menos por volta de uns 6 anos de idade, que coincide, olha só que coisa interessante, coincide com a fase fálica freudiana, né? Então, é um momento do qual a criança descobre a sexualidade, não a sexualidade no sentido como nós adultos conhecemos, mas começa a perceber o genital e começa a sentir, né, um certo prazer com toques no genital já nesta idade, gente. Então, esse traço em especial é um traço que é muito mais ligado nisso. Os outros traços, eles têm lá suas outras questões, né, onde a milenização terminou e ali vai dar uma atenção neuropsicológica para determinado tipo de comportamento. Já o traço de caráter rígido, ele começa a perceber sim uma maior intensidade de prazer nesta região e começa a observar que as pessoas elas estão compostas ali com papai, mamãe, titi, titia. Ela começa a já ver o mundo com um olhar, como diz o Freud, mais edípico, né? Começa a sentir o Édipo de uma maneira parecida com os outros traços, mas nesse traço em particular, a senso-percepção do complexo de Édipo é muito mais intensa. Eu diria até que as pessoas que são mais rígidas não têm uma dissolução do complexo de Édipo. É uma coisa que eu tô levando assim a cabo para estudar. Por quê? Porque são pessoas que estão ligadas ali com as figuras, né, familiares, pai, mãe, às vezes tia, figuras que fazem função, né? Segundo Lacan, pai e mãe é uma questão de função. E esse é um dos traços que ele tem ali uma certa fixação nessas funções, libidinalmente até. Então, para se desvincular do processo edípico, é um traço que traz muita dificuldade. E nesta dificuldade aparece a dor desse traço, que é, por exemplo, ciúmes, inseguranças, mesmo sendo pessoas extremamente belas, inteligentes, porque o traço de caráter rígido, ele tem perna para fazer as coisas, ele tem corpo, vamos colocar assim, ele tem corpo, milenização, porque ele foi até o final da coluna e ele milenizou tudo, então ele tem, além o psicológico está preparado com o corporal para executar. Então é um traço assim que ele se determina e faz. Porém, ele tem ali as suas falhas, que, por exemplo, o processo de insegurança nesse traço, que para mim, sim, como psicanalista, enxerga como uma questão edípica que não se dissolveu, entendeu? Posso levar isso aí à discussão com outros analistas, mas para mim a grande questão do traço de caráter rígido é que ele ainda
tá preso às questões edípicas. Tanto que você vê assim que pessoas maravilhosas são casadas e elas ainda deixam aquela função mamãe, papai, ainda fazer frente às suas questões mesmo depois que a pessoa já está casada, já tem filho e coisa e tal. Função de pai e mãe, a família tem um peso muito grande, principalmente as pessoas que fazem essa função edípica com esses pares rígidos, né? E aí o que acontece? A pessoa percebe um mundo ainda dentro de um triângulo, né? Elas estão sempre triangulando. E para motivar esse traço, é muito interessante entender que sim, o traço de caráter rígido, ele tem uma necessidade de triangulação. E é uma necessidade aí que você viu neuropsicológica. E quando essa necessidade é atendida da maneira correta, seja ali nas funções edípicas, seja na reprodução, por exemplo, triangular de outras situações comportamentais e sociais da pessoa, essa pessoa ela tende sim a se sentir mais segura no mundo, se sentir mais confiante no mundo. Aí acontece, quando esse traço está na dor, né? Quando você vê aquelas pessoas maravilhosas, Angelina Jolie com problemas de relacionamento, mesmo tendo tudo sendo maravilhosa, a grande questão está em que ela não conseguiu um processo de triangulação positivo. Triangulação não significa só, tá, gente, aquela coisa de triângulo amoroso, tá? É lógico que esse traço é um dos traços que mais triangula nesse sentido, mas isso não significa que é sim uma regra, entendeu? A regra deste traço é entender que ele vive um processo de triangulação. E esse processo de triangulação entendido e colocado nos seus devidos lugares faz com que esse traço, inclusive, se sinta seguro no mundo e possa ofertar para a nossa sociedade o seu maior potencial, que é fazer as coisas de uma maneira que beira a perfeição. Por quê? O rígido, assim como o sex appeal dele, a sedução e outros quesitos compõem o seu traço como vou colocar como um recurso positivo para se atingir objetivos e para poder estar bem mentalmente, esse traço, quando estimulado numa triangulação positiva, ele vai dar o melhor de si e vai conseguir confiar nas pessoas, porque uma das características desse traço na dor, além da insegurança, é justamente não conseguir se abrir para o mundo, não conseguir se mostrar para o mundo as suas falhas. Por quê? Porque tende a buscar sempre um processo de perfeição. E quando não consegue essa perfeição de uma maneira positiva, vai ficar na dor, vai ficar nos ciúmes, vai ficar no seu recurso negativo. E aí o que acontece? A pessoa pode ficar ali por muito tempo nisso e trazer todos esses sintomas negativos que da insegurança, dos ciúmes e coisa e tal. Para motivar esse traço a sair dessa dor, é entender que ele tem sim uma necessidade neuropsicológica de triangular. Não precisa ser só em questões de relacionamento amoroso, mas assim, entender que essa pessoa tem uma necessidade de triangular, tipo, marido entende que a mulher precisa da figura do pai, da mãe, de pessoas que compõem ali a sua força, do irmão e coisa e tal, que vai estar dando poderes para essas figuras. E entenda que isso não é um ataque contra a sua pessoa. Porque o que acontece? Às vezes, quando esse traço está no processo de triangulação, mesmo que positivo, a outra parte, por exemplo, que está se relacionando com uma pessoa mais rígida, sente que aquela pessoa tem uma dependência familiar, situacional, de amigos, de coisa e tal, para poder se sentir bem. E isso tem sim um sentido mesmo, porque esse é um dos traços que ele tem uma necessidade realmente de viver processos de triangulação, porque ele vê o mundo triangulando. Na cabeça de uma pessoa rígida, quando ela está com ciúmes, quando ela está passando por um processo de dor, é neuropsicológico ela achar que todo mundo triangula como ela triangula na cabeça dela, entendeu? E que todas as pessoas têm o potencial de triangular. Só que para você poder entender como funciona a mente de um rígido, sem julgar, né? Falar, essa pessoa precisa triangular, isso é só desculpa para fazer sacanagem. Não, é um processo neuropsicológico de necessidade mesmo, porque
o processo de mielinização se terminou na região sexual e o mundo não é visto, por exemplo, como um traço rígido, um traço de caráter oral, um traço de caráter psicopata, um traço de caráter esquizoide, masoquista. Tem uma outra forma de ver o mundo, entendeu? O rígido, ele tem uma forma muito sexual. Tanto que vocês vão ver, assim, são pessoas que estão sempre falando de sexo, estão sempre querendo... A coisa sempre acaba no sexo. Sempre acaba na cama, sempre acaba voltada para essa energia libidinal. E são pessoas que realmente têm mais pensamento em sexo, têm muito mais pensamentos voltado para a questão libidinal. São pessoas que transam mais, inclusive. Se você perguntar para um rígido a frequência de sexo, para um oral e para os outros traços, você vai ver que tem uma grande disparidade. E isso é, às vezes, muito mal interpretado, por exemplo, pela sociedade. As pessoas, elas julgam, falam assim, nossa, a pessoa sem vergonha, é safada e coisa e tal. Isso faz parte, gente, desse traço. Esse traço, ele tem, justamente por uma questão neuropsicológica, ele tem uma conotação que é muito voltada para a sexualidade. Tanto que você vê assim, as pessoas piram nisso, as pessoas que são mais rígidas, elas piram nisso, entendeu? Mas, se você quiser entender e compreender um traço de caráter rígido, entenda que são pessoas mais sedutoras, são pessoas mais sexys. Inclusive, quando você escuta um bom dia, às vezes, oi, bom dia, sua linda, você já sente aquela libido na fala, e às vezes essas pessoas são mal interpretadas. Às vezes a pessoa só tá te dando um bom dia e não tá te dando em cima de você, e as pessoas entendem, vê aquilo, né, como uma coisa muito sexual. Às vezes é super simpático uma pessoa na rua, e a pessoa já acha que a pessoa tá dando entradinha, e não é. Por quê? Aí você saca, quando você sente isso, assim, que você tá em contato com uma pessoa, que você sente, assim, um certo calor, uma certa vontade de beijar na boca da pessoa, porque, assim, os lábios de uma pessoa rígida é aquele lábio que te chama para beijar, é aquele corpo que te chama para copular. Mas isso não significa que a pessoa quer fazer isso com você, às vezes, entendeu? Às vezes significa que aquela pessoa tem muito mais naquela formação dos traços, a rigidez, porque a rigidez, ela traz, sim, você vê assim, os grandes celebridades são bem rígidos, muitas, a grande maioria tem muita rigidez. Então você sente assim que aquelas pessoas têm um sex appeal um pouco maior, tem uma conotação, uma respiração mais sexual. Então, quando você chegar perto de alguém que você já sente uma libido ali no ar, e que você vê ali um corpo num formato harmônico, parecendo um violão, um olhar, que é aquele olhar sedutor, que não é um olhar assim, carentão, não é um olhar de peixe-morto, não é um olhar de examinador, e nem é aquele olhar com medinho, assim, cabisbaixo. Quando você vê aquela pessoa que tem um olhar, que é aquele olhar muito mais voltado para uma questão mais sexual, que meio que te respira te querendo, você já sabe que aquela pessoa tem muito mais rigidez. E aí você observa outras partes do corpo e vai somando e vendo quais são os outros traços que também compõem essa pessoa, entendeu? Mas quando você já percebe, só pelo formato anatômico corporal, que a pessoa tem ali um formato de violão, tem uma assimetria facial, bocas carnudas, ela é cheia nos lugares certos, assim, cheia na bunda, no peito, assim, tem aquele contorno perfeito, e que você sente um sex appeal muito violento no ar, você já sabe que ali tem uma rigidez, que tem um traço de caráter mais rígido. Para motivar esse traço é entender que ele tem essa conotação sexual, mas não quer dizer que tá querendo só sexo, gente. É entender que motivar esse traço é ver que ele tem falhas, não expor as falhas deles, porque eles têm um complexo de perfeição, que é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção, porque o que acontece? Muitas pessoas já chegaram a me perguntar, por exemplo, mas aquela pessoa é narcisista. Esse é outro detalhe, que esse traço, que se não for levado em consideração, as pessoas têm alto potencial de fazer um diagnóstico errado. Como é um traço de caráter que ele tem neurologicamente uma predisposição a querer
a perfeição, que é uma forma de defesa corporal contra o mundo, ela tende a querer estar com um corpo mais bonito, tá buscando coisas para poder aperfeiçoar e ficar perfeito, para ser perfeito e não para ser melhor do que os outros, é para ser melhor do que si mesmo. Então isso tende a confundir, por exemplo, algumas pessoas que estão ali no processo de análise, né, de alguma pessoa, ou mesmo seja um analista, ou seja, qualquer profissional da saúde mental, tem assim uma tendência a falar assim, essa pessoa é mais narcisista e coisa e tal. Não, existe sim uma grande diferença. O narcisismo primário, gente, todo mundo tem, é de base para formação do nosso psicológico. Mas existe sim uma psicopatologia do narcisismo, que já é uma outra coisa que é colocada ali como diagnóstico no DSM. Mas quando você está, por exemplo, observando que tem essa coisa do sex appeal, tem todos esses apanhados que vêm junto, tem que tomar é lógico que você pode ter uma pessoa que tem esse perfil e tem ali o transtorno de personalidade narcisista, pode sim ter, mas esse é um dos traços que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o traço de caráter rígido, por ele ter uma conotação corporal muito importante, ter um corpo mais harmônico, mais belo, aquele corpo que a gente tem vontade de contemplar, tem vontade de agarrar, porque acha divino e maravilhoso, e a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a pessoa que tem o traço de caráter rígido muito alto, ela tem essa postura corporal, ela tem essa sexualidade muito mais aguçada, que faz com que às vezes as pessoas confundam esse traço rígido, por exemplo, com uma personalidade narcisista. Isso tem que tomar muito cuidado, porque assim, quando você diagnostica errado a pessoa, você vai estar tapando, por exemplo, os recursos que essa pessoa poderia estar usando do próprio traço para se tornar uma pessoa melhor, inclusive para se tornar uma pessoa melhor para outras pessoas e para si mesmo. Fica a dica aí, gente, não confunda narcisismo, né? Vamos colocar ali, né, a psicopatologia, né, da personalidade narcisista com o traço de caráter rígido, porque tem sim uma conotação muito corporal, muito voltada aí para o belo, muito voltada aí para a perfeição, que confunde até nós analistas. Fica a dica.